Fala aí, pessoal. Vamos lá. Deixa eu botar minha tela aqui. Minha tela. Toda hora eu logo com um negócio diferente aqui no YouTube. E aí, pessoal, boa tarde. Essa história, boa tarde. Estou com dificuldades em montar travas e borboletas. Lucas, você podia me falar exatamente qual é a sua dificuldade em montar travas e borboletas? A gente pode argumentar. Posso até, assim, vou fazer uma pergunta aqui, tem pouca gente, acho que trocou o link agora, né? O pessoal tá entrando, deixa eu fazer uma pergunta. A dúvida do Lucas, eu acho que ela é bem persistente, tá? E... Os caras não param. A dúvida é bem persistente, dá pra gente fazer uma aula aqui legal sobre isso, tá? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Hoje eu iria começar a falar de operação a termo, tá? Por que eu queria falar disso? Porque a gente falou lá atrás de operação a termo, mas ela não estava sendo gravada, nossas aulas de operação a termo, né? Vocês acham que vale a gente falar um pouquinho sobre como montar uma operação de call spread ou uma fly hoje, na aula de hoje? E amanhã, terça-feira, a gente começa falar de operação a termo, até que eu acho que vai ter horário normal e tudo mais, eu acho que é justo, tá? Então vão me falando aí, enquanto eu vou me preparando o caso. E você, Lucas, que falou que tá com dificuldade, me fala exatamente a sua dificuldade, que a gente trabalha em cima dela. Pode ser, gente? Pode ser isso aí, então? Falem aí se pode ser. Que eu achei a dúvida interessante, achei a dúvida legal, acho que dá pra... Deixa eu só abrir, enquanto, deixa eu ver se vocês estão dando opinião, se tá todo mundo quieto brincando de zoar o cenoura. Ou se tem alguém ouvindo aqui. Beleza, deixa eu ver. Vamos lá. Eu vou entrar aqui no FlexScan para a gente poder falar sobre como montar um call spread, como montar uma fly, qualquer ideia geral de tudo, tá? Eu achei a ideia interessante. Lucas, você quer me falar exatamente a sua dúvida ou onde está a dificuldade, só para a gente focar nela? Enquanto o Lucas não responde, deixa eu só falar para vocês aqui, se você tiver interesse, tá? A gente tem aqui um monte de gente, tem bastante gente que assiste a aula, bastante gente que conversa lá com a gente no nosso grupo do Telegram, tá bom? É o grupo, vou mandar aqui para vocês o link, eu não sei se eu vou conseguir mandar isso aqui, deixa eu ver. É só procurar isso aqui lá no Telegram, tá bom? E é muito interessante até para vocês darem ideia de aulas, com as perguntas que vocês fazem, é interessante. Deixa eu mandar aqui a aula de hoje lá, para quem não está no grupo do Telegram, é só digitar esse Marcel Derivativos aqui, você vai entrar lá, tá bom? E eu acho bem legal pra gente trocar ideia, discutir e tudo mais, beleza? Então vamos lá, a dúvida do Lucas, ele não falou, eu não sei se tem, mas eu vou tentar dar uma ideia aqui de como, por exemplo, você montaria, no ponto da montagem não entendi como, por exemplo, ele acha pontos de equilíbrio de preço. Vamos lá, cara. Seguinte, eu acho que eu vou conseguir te explicar isso da seguinte maneira, tá bom? Vamos pegar primeiro o call spread, tá? Se eu não responder a sua pergunta, você me fala depois da explicação, tá bom? É o seguinte, quando você está fazendo um call spread, tá? Ou uma trava de alta, a mesma coisa, tá? O que você está buscando, tá bom? A primeira coisa, isso para montar qualquer estrutura, tá bom, gente? Qualquer estrutura dentro do mercado de opções, o que você vai ter que sempre saber é qual é a sua tendência, tá bom? Se é uma tendência de alta ou se é uma tendência de baixo, se é uma tendência de estabilidade, se é uma tendência do mercado andar de lado durante todo o tempo. Para todas as tendências, seja ela forte, seja ela fraca, tá bom? Existe um tipo de operação
perfeita para ela, tá bom? Por isso que eu sempre falo, não existe operação melhor ou pior do que a outra, existe o que você quer fazer no mercado primeiro, tá bom? Então, imaginando que você tenha uma tendência de alta, tá bom? Então, para qualquer ativo, você pega lá Petrobras, você acha que a Petrobras vai subir no próximo mês, ou nos próximos 2 meses, nos próximos 6 meses, tá? Você acha que a tendência desse ativo Petrobras é de subir, tá bom? Especificamente para montar uma trava de alta, tá? Você tem que ter um limite de alta, tá? Que é, beleza, eu acho que o ativo vai subir, eu acho que ele vai chegar, né, até tal lugar, mas você precisa ter um preço específico que você acha que dali ele não passa, tá? Então imagina o seguinte, vamos pegar aqui. Você tem lá a Petro 4, agora a R$19,94, R$19,90, vai, só pra gente pensar aqui, tá bom? Você tem que estabelecer na sua cabeça um limite dessa sua alta. Por quê? Porque mesmo que você ache que a Petrobras vai subir muito, tá bom? Muito para a Petrobras, por exemplo, ó. Por exemplo, 10% é no 21,89, tá? Então, não faz sentido você comprar uma coisa achando que vai subir em opção, tá bom? Não em ação, em opção. Não faz sentido você comprar uma opção de algum jeito sem antes saber até onde você acha que isso vai, tá bom, Lucas? Então, vamos supor, eu acho que o limite de alta dessa Petro especificamente, tá bom? É no 21,50, por exemplo, tá bom? É no 21,50, por exemplo. Então, beleza, estabelecemos a tendência, estabelecemos que ela vai subir e que ela vai subir até no máximo 21,50, tá? A gente vai usar essa informação exatamente para chegar nesse ponto de equilíbrio que você quer, tá bom? Entenda que quando você está fazendo uma operação, tá? Ela tem que ser muito mais voltada para a sua estratégia do que para o que de fato ela vai te pagar. Por quê? Porque existe muito call spread, que a gente vai ver hoje ainda, inclusive, que vai ter uma rentabilidade muito alta, tá bom? Mas que não é o que você quer. Então não importa quanto um call spread vai pagar ou quanto ele deixa de pagar. Importa se ele está de acordo com o que você acha que vai acontecer com o mercado. Porque de nada adianta, tá bom? Uma coisa que isso eu sempre bato na tecla, tá bom? Você tem que pensar na relação, né, de rentabilidade, risco e retorno de um call spread, tá? Assim como você pensa em qualquer coisa que você vai colocar dinheiro para tirar mais, tá bom? Imaginando, por exemplo, uma situação, tá, onde você pode ter um lucro, tudo bem? Você coloca, então, aqui, valor inicial. Tá? Imagina que você coloca R$100, a gente vai comparar duas operações, tá bom? Imagina que você, então, vai colocar R$100 em duas operações, você tem opção. Você tem uma opção 1, que tem a opção 1 e a opção 2. A opção 1, tá bom? Ela vai te dar um lucro desses R$100, você vai tirar ou vai ter um lucro lá, sei lá, de R$1.000. Pô, boa operação, 1 para 10, tal, você pode falar assim, né? Legal, uma operação bem interessante. Só que você pode ter uma outra que você vai colocar R$100 e ela vai te dar R$10.000, tá? A pergunta, qual que você prefere? Ela não tem resposta, tá? A pergunta, qual dessas duas você prefere? Com esses dados aqui, ela não tem resposta. Por quê? Porque eu não sei uma coisa importante, que é qual a probabilidade de cada um deles dar certo. A mesma coisa você tem que pensar quando você está fazendo um call spread, tá? Não importa, agora imagina que a probabilidade desse cara, tá, seja de 10% ou de 50%, tá? E a probabilidade desse cara é de 1%, tá? Agora sim você consegue decidir qual que você acha mais interessante, porque existe uma coisa que chama valor esperado, tá bom? De qualquer evento, né? Isso é um evento, tá? Qualquer evento estatístico mesmo. Existe uma coisa que chama valor esperado, que é o quanto você quer ter pela probabilidade, tá? Se você fizer isso, você vai ver que o seu valor esperado da primeira opção é de R$500, enquanto o seu valor esperado da segunda opção é só de R$100,
tá? Por que eu quero falar isso, tá bom? Porque a gente vai ver diversas ideias, tá? A gente vai ver diversas ideias de call spread, de travas de alta, tá? E a nossa escolha, ela não pode ser baseada somente, única e exclusivamente no lucro. Ela tem que ser baseada, tá? Numa perspectiva de mercado, tá bom? É basicamente como se você tem que analisar, tá? Essa probabilidade, mas não essa probabilidade seca, né? Como se fosse assim, a matemática ela sempre dá uma probabilidade das coisas acontecerem. Não é somente essa. É se aquela probabilidade está de acordo com o que você acha que o mercado, que vai acontecer com o mercado, tá bom? Então, beleza. Dado tudo isso, dado essas nossas ideias, esse primeiro pensamento que a gente falou aqui, vamos procurar, né? Vamos responder a pergunta do Lucas, como que eu acho, né? Essa ideia total aqui. Vamos lá, então. A gente vai lá no FlexScan só para eu mostrar para vocês mais certinho, tá? Vamos usar o scanner, cadê isso? O scanner deles, que FlexScan. Vamos usar o FlexScan para mostrar para vocês que ele procura vários tipos e aí a gente já vai ter uma ideia melhor de alguns call spreads que a gente pode ver bem mais fácil, tá? Então eu vou pegar aqui, ó. Selecionar a estratégia, eu vou pegar call spread, trava de alta, tá bom? Ativo objeto, eu quero Petrobras, Petro 4, tá? Vencimento, tá? Eu vou pegar o primeiro vencimento, tá bom? Qualquer dúvida vocês postem aí no chat, tá? Enquanto eu tô falando. Vencimento, eu vou pegar... Não, fevereiro não, né, gente? Fevereiro acabou. Março, tá bom? A próxima, março. Eu quero pegar... Deixa eu ver, deixa eu dar um scanner, deixa eu ver se ele acha. Aqui, ó, achou várias operações para mim, tá bom? Com os parâmetros que eu quero, tá? Os parâmetros que eu pedi aqui, eu vou analisar agora entre das que tem aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Só para vocês conseguirem enxergar. Vê aí deixa eu ver se aparece, fica melhor. Ó, primeira operação. Tá bom? Primeira operação. Compra strike 17,25, vende strike 18. Não faz nenhum sentido com o que a gente quer. Tá? Vamos fazer assim? Vamos fazer diferente? Vamos fazer diferente. Deixa eu vou aqui no simulador e eu vou simular algumas que eu acho que é mais interessante. Eu vou simular algumas e a gente vai ver a diferença entre elas. Tá bom? Ó, vou simular aqui, por exemplo, um call spread, compra um, vende outro, tá? Se vocês não estiverem conseguindo ver, me fala, tá bom? Mas para quem já mexeu no FlexScan vai ficar fácil, para quem não mexeu, só ouve e vai prestando mais ou menos atenção no que eu tô falando, tá bom? Então, ó, eu acho que ela vai no 21,5, tá bom? Então, Lucas, uma grande coisa, tá bom? Achou o seu limite de alta obrigatoriamente, tá bom? Faz, não obrigatoriamente, tá bom? Mas, obviamente, porque você pode dizer o que você quiser, mas é aconselhável que o segundo strike, o strike que você venda, seja muito próximo da onde você acha que vai ter o seu limite de alta, tá bom? Você vai entender por quê disso tudo, tá? E aí a gente vai começar a ver vários tipos de call spreads que a gente poderia fazer. Vou fazer, por exemplo, o call spread 2021. Cadê? Por que não tá montando? Era pra ele montar, né, gente? Compra, vende... não, a série tá errada. Tá 21/3, 21/3. Aqui, agora pronto. Porque tá no último dia, hoje é dia de vencimento. Ó. Essa operação aqui, tá bom? Aí você vai analisando, tá bom? Fiz uma, por exemplo, 21,5. Quer dizer que eu começo a ganhar muito próximo do valor que a Petro tá hoje, né? Que ó, ela tá 19,95. Eu tô começando a ganhar no 20 bola, então faz bastante sentido essa operação. Então eu vou colocar aqui, ó, o primeiro call spread 1, tá bom? É o 20 com 21,5, tá bom? Essa operação faz sentido com relação à nossa tendência? Faz. Essa operação faz sentido com o nosso limite de alta? Faz, tá bom? Se faz com isso, vamos ver quanto custa, tá bom? Esse cara aqui, ele custa
deixa eu ver aqui, 50 centavos, tá? Máxima de perda aqui, né? 500 para 1.000, então o custo dele é de 50 centavos, tá bom? E o retorno dele, opa, eu botei 50, foi um aqui, opa. E o retorno, obviamente, ele é de 20 para 21,5, ele é um retorno de 1,5. Então aí, opa, tá? Ele é um retorno de 1,5. Opa, 1,5. Tá bom? Então é uma operação que eu coloco 50 centavos, posso tirar no máximo 1,5 se o meu limite de alta estiver certo, tá? Agora, deixa eu ver se ele coloca aqui. Acho que ele não coloca. Não, ele não coloca a probabilidade de dar certo desse aqui especificamente, eu acho que ele não coloca. Que eu não sei porquê, ele poderia, né? Calcular mais ou menos a probabilidade. Será que alguém sabe se ele... Não, de fato ele não coloca, mas beleza. Peguei o 20, 21,5. Essa 20, 21,5, ela tem um retorno aí de 1 para de 1 para 3, né? Para cada R$1 que eu coloco, eu tiro R$3 do meu call spread no final, tá bom? E beleza, analisamos essa primeira ideia, esse call spread 1 aqui, essa ideia do call spread 1. Agora vamos ver outro call spread, tá? Um call spread 2, onde eu comece a ganhar um pouquinho mais para cima desse 20. Por quê? Porque eu posso achar que esse 19,90, esse 20, vamos ver qual diferença que faz, né? Ao invés de eu começar a ganhar no 20, eu começar a ganhar, por exemplo, no 20,5. Vou mudar o 21,5? Não. Por que eu não vou mudar o 20,5? Porque o meu limite de alta está no 21,5. Tá bom? Por isso que eu pego esse 21,5 como exemplo, tá? Esse call spread, ele vai ser então 20,5, 21,5. Tá bom? O retorno dele, ele é de R$1, tá? Por quê? Porque ele vai pagar a diferença entre os strikes, ele vai pagar 21,5 menos 20,5, ele vai pagar 1, tá bom? E quanto ele custa, né? Quanto ele custa? Ele custa 25 centavos mais ou menos, tá vendo? Não, 28 centavos, máximo de perda 28 centavos, tá? 28 centavos. Olha, por que tá acontecendo isso, né? Merda. Pronto, 28 centavos. Então eu tenho uma operação que o retorno é um pouquinho maior do que a de cima, tá bom? Mas eu arrisco não ganhar, assim, eu começo a ganhar mais longe do que isso, tá bom? Agora vamos pegar um outro call spread, que aí sim vocês vão ver a diferença, tá? Eu vou pegar um call spread, por exemplo, sem respeitar o meu limite de alta, tá? Vou pegar um, por exemplo, no 23, tá? E é aqui que mora o perigo das opções. Vou pegar um 23, vou fazer um call spread 21,5 com 23, tá? Esse call spread 21,5 com 23, tá? Ele paga 1,5, concorda? Ele paga os mesmos 1,5 do de cima. E quanto ele custa? Tá vendo aqui, ó, máximo de perda, não sei se vocês não conseguem ler, máximo de perda de 210. Então ele custa 21 centavos. Se você fizer a relação risco-retorno dele, vai de 1 para 7. Tá? A grande questão é como que você escolhe, o que você considera quando você está fazendo um call spread, quando você está procurando os strikes para fazer esse call spread, o que você tem que considerar? Você tem que considerar tudo. Tá? Você tem que considerar primeiro, tá bom? Quão longe os meus strikes estão do que eu acho, tá? Porque se você falar para a pessoa qual que você escolhe entre esses três simplesmente, o cara vai olhar e falar assim, pô, o último, né? O último é muito melhor. A cada R$1 que eu coloco, ele me devolve 7. Faz todo sentido eu fazer o último call spread. Só que repara, tá? Que o último, para esse caso específico, tá bom? Ele começa a dar lucro onde você acha que é o limite de alta. Então, para você que acha que o limite de alta de Petro é de 21,5, não faz nenhum sentido a gente fazer um call spread que começa a ganhar no 21,5. Ah, Marcelo, mas então esse call spread de 21,5 e 23 é inútil? Não. Se você tiver um outro cara que fala assim, pô, eu acho que o limite de alta da Petro é no 23. Talvez seja bastante interessante fazer o 21,5 e o 23.
tá? Muito mais interessante do que fazer o 20, 21,5 para essa pessoa. Concorda? Uma pessoa que acha que alguma coisa vai subir até o 23, não faz sentido fazer esse mesmo call spread se baseando num limite de 21,5, tá? Porém, para quem acha que vai para 23, sim. Então, esse cara, tá? O que mata ele, tá? É exatamente esse limite, esse começar a ganhar, tá bom? Muito tarde. Muito tarde para quem? Muito tarde para quem acha que o limite de alta é 21,5. Agora, como que você escolhe entre o 20,5 e 21,5 e o 20, 21,5, tá? Questão de quanto de risco você aceita, tá bom? Eu te digo, quanto menor o payoff, né? Quanto menos aquela operação vai te dar, se ela der certo, tá? Maior a probabilidade dela acontecer, muito provavelmente, tá bom? Então, ó, vou pegar um call spread que vocês vão ver que ele tem, que vai ficar claro que a probabilidade dele de acontecer é maior do que todas essas, tá bom? Vou pegar um call spread, por exemplo, que começa a me dar dinheiro com a Petro a 19,95, começa a me dar dinheiro no 19,5, tá bom? E vai me dar dinheiro até o 20,5. Então, vou fazer um 19,5, 20,5 agora, tá? Ó, call spreadzinho normal, né? Então, ele é o 19,5, 20,5. Vocês concordam que dentre essas opções, esse cara é o que mais tem chance de ganhar, porque o valor que eu estou buscando da Petro é o menor, tá bom? Ele já tem um custo, tá? Calma aí, que tá estranho esse call spread, que tá muito caro. Tá valendo 50 centavos para pagar 50 centavos, não faz sentido, né? Não, desculpa. Ele custa 50 centavos, tá bom? Ele custa 50 centavos e ele tem um retorno de R$1, tá? Tá vendo aqui, ó? Ele tem uma perda máxima de 500, logo a perda máxima dele é o quanto ele custa, então ele custa 50 centavos, para me dar um retorno, caso aconteça, de R$1, que é a diferença entre os strikes. Então, a relação risco-retorno dele é 1:2, tá? Então, eu tô falando que para cada R$1 eu ganho 2. Onde está a pergunta? Então, é óbvio, é claro, que esse cara tem a maior probabilidade de acontecer, tá? Já esse daqui tem uma menor probabilidade de acontecer. Como que você escolhe? Sabendo quanto de risco você de fato quer tomar, tá bom? Se para você, por exemplo, que é o que acontece para muita gente, 200%, aqui vai 100%, mas uma relação risco-retorno de 1:2, para muita gente não faz sentido, tá bom? Não faz sentido porque todos eles você arrisca o capital todo, concorda? Todos eles você arrisca. Imagina que eu vá colocar R$1.000 em todos, tá bom? Eu tô colocando um risco em todos aqui, ó. De R$1.000, o risco de eu perder é o mesmo para todos, tá bom? Onde aqui eu vou ter um retorno bruto de como é que eu deixa eu só isso aqui vezes isso aqui é mais fácil, né? Tá? Onde, ó, aqui eu tô fazendo 1.000 para 2.000, aqui eu tô fazendo 1.000 para 3.000, aqui eu tô fazendo 1.000 para 3.571, aqui eu tô fazendo 1.000 para 7.000, né? Qual que é o mais atrativo? Para muita gente, o 1.000 para 2.000 não faz sentido eu arriscar o 1.000 para ganhar só R$2.000, tá? Mesmo eu achando que vai para cima do 21,5. Entre esses dois caras aqui, ó, aí vai muito da sua escolha de quanto você quer ganhar e de quanto você quer arriscar aquele cara, tá bom? Aí eu te falo, já vi cliente falando, pô, Marcelo, eu quero dar uma porrada, né? Então eu quero alguma coisa que vai me dar 400, 500% de lucro, tá bom? E tem gente que fala que 40, 50, 60% de lucro é interessante já. Óbvio que é interessante 40% de lucro, mas quando você coloca o capital todo como risco, né? Às vezes 40, 50 não é bom para alguns, tá bom? Lucas, mais ou menos na sua ideia, você conseguiu tirar a sua dúvida com isso que eu falei ou não? Tá? As mesmas coisas que eu falei pro call spread valem para Fly, tá bom? A Fly também segue essa mesma ideia, vamos dizer assim, tá?
de quanto mais fácil acontecer, menos ela tem de valor, tá bom? Quanto mais difícil, mais ela tem de valor. Só uma coisa, gente, na questão da Fly, é uma operação muito difícil de você achar, tá bom? É uma operação que para você acertar ela é complicada, tá? Então eu aconselho vocês, tenham um bom call para você fazer uma Fly, tenha uma boa resistência em algum ponto, acredite que ela vai ficar num preço legal por um tempo, por causa de alguma coisa que eu acho que é mais interessante, tá? Então, Lucas, se você tiver alguma dúvida ainda, você me fala agora, tá bom? O Fábio me perguntou aqui se tem alguma planilha de opções. Cara, a gente tem algumas, tá? A gente tem algumas planilhas de opções. A gente tem a nossa de payoff, a nossa de cálculo de opção pela volatilidade e tudo mais, de cálculo de precificação. A gente tem a nossa de beta. O que exatamente você estaria procurando, tá? Vou fazer o seguinte, para quem tá no grupo. Cadê o nosso grupo do Telegram? Sumiu. Deixa eu abrir ele de novo, Telegram. Tá? Eu vou jogar algumas planilhas lá, tá? Que a gente tem, para que se alguém não tiver, só baixar, tá? Aqui, ó. Calculadora, payoff, calculadora de beta. E vou botar o e-book lá também, para quem... Aí, ó, pronto, já tá lá já para todo mundo. E Fábio, são essas que a gente tem. Se quiser alguma mais específica, você avisa, tá bom? Tem uma outra que eu até falei numa aula. Boa, eu vou fazer isso. Tem uma planilha que eu falei numa aula que a gente tinha de controle de ação para posição buy and hold, tá? Que eu acho bem interessante a planilha, ela ajuda bastante. Vocês podem até me ajudar a desenvolver ela mais legal pra gente, tá? Eu vou jogar lá uma planilha, cadê? De gerenciamento de carteira, tá bom? E uma de gerenciamento de swing trade. Eu vou falar para vocês assim, a de gerenciamento de swing trade, ela é um pouco mais básica, a de gerenciamento de carteira é bem legal, tá? E aí vocês me falem se vocês querem, se vocês gostariam de uma aula sobre essas planilhas. Por quê? Porque é de gerenciamento de carteira e de swing trade, tá? Eu acho que são duas coisas interessantes para vocês, né? E que poderia dar uma ajuda no gerenciamento, e a gente pode muito bem falar tranquilamente, tá bom? Então vocês falem lá no grupo do Telegram o que vocês acham. E última coisa, tá? Lá no site, no YouTube da Futura já tá a nossa última aula sobre o beta, que foi a aula que a gente terminou a planilha, tá vendo? Que a gente falou da letra, ou essa aqui foi a que a gente terminou? Não, essa aqui é a penúltima. A última deve sair hoje e é a do beta que a gente monta tudo certinho. Beleza, gente?